Convidamos o senhor Felipe Ramos da Moura para a sua apresentação. Então, olá a todos, meu nome é Felipe Ramos, para quem não me conhece ainda, eu sou pesquisador líder do ITEM, na área de desenvolvimento de produto de armazenamento de energia, e o ITEM ele tem uma parceria com o Grupo Moura para o desenvolvimento do Moura-BESS, tá? Então eu liderei o desenvolvimento e hoje fico na liderança das melhorias desse produto e também da aplicação dele, tá bom? Passar para a palestra agora. Então, falando um pouco sobre os principais componentes, né, desse sistema, o que compõe esse Moura-BESS, tá? O principal são as baterias, tá? Então, a Moura ela trabalha tanto com baterias de lítio quanto baterias de chumbo carbono. Vou estar falando um pouquinho mais sobre essas tecnologias no próximo slide. Seguido das baterias, a gente tem o BMS, tá? Que é o Battery Management System. São sistemas de gerenciamento da bateria exclusivamente, tá? Então é ele que monitora níveis de tensão, de temperatura, garante que essa operação seja segura e também faz o balanceamento, né? Seja ele passivo ou ativo, isso depende muito de cada projeto, tá? O EMS, que é o cérebro do sistema, né? Ele é o Energy Management System, então é ele que toma as decisões de qual que é o momento de recarregar essas baterias, de descarregar, qual que é a visão que a rede elétrica, né, se a gente estiver conectado à rede, tem que ter dessa instalação. Tá? E o PCS, que é o sistema de conversão de energia, tá? Ele faz a interface com a rede elétrica, CA, e com as baterias. Tá? Então, com isso, a gente fecha os componentes principais do BESS e passa para falar dos componentes auxiliares. Tá? O primeiro é o invólucro, né, que a gente... Pode ser ele um container, pode ser um prédio de alvenaria, tá? Depende também do projeto. O sistema de climatização, que também vai variar de projeto para projeto, mas é muito comum a gente ter sistemas com ar-condicionado. Tá? A gente também trabalha com tecnologias de resfriamento líquido. Tá? E, por último, o sistema de detecção e extinção de incêndio, que é para garantir a operação segura desse sistema. E tem outros componentes auxiliares também, que envolvem iluminação, tomada, painéis de conexão, que não vale a pena salientar aqui, tá? Falando um pouco agora sobre as baterias, tá? Iniciando pelas baterias de chumbo carbono. Essas são baterias desenvolvidas especialmente para a aplicação de armazenamento de energia, tá? Então ela tem a adição de carbono na placa, isso garante maior vida útil, maior aceitação de carga para essa bateria, tá? Acredito que o principal ponto dessas baterias é que ela tem a cadeia produtiva 100% reciclável. Né? Então, a gente pega uma bateria, recicla ela, consegue fazer outra bateria baseada em uma bateria antiga. Tá? Então, isso fecha o ciclo produtivo dessa tecnologia. Né? A produção é 100% nacional também, então isso é outra vantagem muito grande. Tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam também, a gente consegue chegar numa vida útil bem grande para esse tipo de acumulador. Tá? A gente está aí na casa de 3.000 ciclos já com 80% de LD, tá? Então é bem diferente das baterias tradicionais. Tá? Tem uma alta eficiência também, devido à adição de carbono na placa, a gente consegue ter maior aceitação de carga dessa bateria, e isso aumenta a eficiência. Né? É uma bateria que ela tem uma alta maturidade tecnológica e a química é robusta, né? Porque ela já existe há muitos anos, então muitos desenvolvimentos já foram feitos, isso faz com que a bateria seja segura, seja muito bem desenvolvida, e ela tem uma ótima relação custo-benefício para descargas longas. Tá? Então, as baterias de chumbo carbono elas são ideais para aplicações onde você tem muita energia no seu projeto e uma potência não tão grande. Tá? Passando para as baterias de íons de lítio, tá? A gente trabalha com a tecnologia de LFP, então a gente tem uma vida útil de 6.000 ciclos, tá? Isso já a nível de sistema, né? A nível de célula é um pouco maior. Tá? Ela tem como principal característica também alta densidade de energia e potência, então você consegue ter mais potência e mais energia em menos espaço. Tá? Uma baixa taxa de autodescarga também, então para alguns sistemas que precisam ficar parados por algumas semanas, ou talvez até alguns dias, tem uma taxa de descarga bem baixa. Né? O resfriamento ele pode ser ou ar ou resfriamento líquido, tá? Isso depende de projeto a projeto, né? Para resfriamento líquido, a gente consegue atingir potências de recarga e descarga ainda mais altas, e ela também tem uma alta eficiência. Tá? Então, essa tecnologia de bateria, a gente geralmente indica ela mais para aplicações de potência. Tá? Tecnicamente, ambas as baterias atendem para todas as aplicações. O que vai mudar é a relação custo-benefício entre uma e outra. Tá? Geralmente, para
aplicações que demandam mais energia, o chumbo sai na frente. Para aplicações que demandam mais potência, o lítio tem saído na frente. Tá? Falando rapidinho sobre as aplicações, tá? A gente atua nos 3 pilares do setor, tá? Seja geração, o consumidor final ou transmissão e distribuição. Na geração, a principal aplicação que a gente tem hoje é a eficiência e a redução da geração a diesel. Tá? Então, isso não necessariamente é retirar a geração a diesel, e sim melhorar essa geração. Tá? A suavização de potência fotovoltaica e eólica, que também, sem dúvida, foi um dos grandes impulsionadores do setor, né, no mundo. A arbitragem, que é tirar energia de um momento em que você tem alta geração e jogar para onde você tem baixa geração. Tá? Aumento da capacidade de fornecimento e a reserva girante. Tá? Então, tudo isso são aplicações voltadas para estabilizar o sistema. Tá? No consumidor final, hoje a gente tem aplicações muito voltadas para as tarifas A4, A3, A2, né, que são os clientes verde e azul. Tá? Então, a primeira é a redução do consumo na ponta, né? Essa, sem dúvida, é a principal, é a que mais impulsionou o armazenamento também para esse nicho, né? O backup de energia, onde a gente trabalha com 3 opções, né? Isso vai depender da sensibilidade da carga do cliente. Quando é necessário uma resposta mais rápida, a carga é mais sensível, a gente tem a opção de trabalhar com 30 milissegundos de queda de energia. Então, falhou a rede, em 30 milissegundos o BES restabelece essa carga, tá? Dá aproximadamente aí 2 ciclos de rede. Tem uma outra opção que é na casa de 200 milissegundos, isso então acontece em tempo um pouco maior, mas se a carga não for muito sensível, é aceitável. E também tem outra opção em que o cliente, se o cliente não tem problema de falha de queda de energia, o BES pode restabelecer esse fornecimento em até 2 a 3 segundos. Tá? Então, temos essa gama de opções que vai depender da carga do cliente, né, se ela é sensível ou não. Controle de demanda e fator de potência é fazer o monitoramento. Se o cliente excede os limites permitidos pela distribuidora e vai pagar uma multa, a gente entra fazendo a atuação. E sistema de microrrede, tá? Que são sistemas isolados, a gente consegue fazer a integração com diversas fontes e gerenciar isso tudo através do nosso CMS. Tá? Na transmissão e distribuição, a gente tem a principal aplicação, a postergação de investimento, né? Então, é evitar que tenha uma repotencialização das linhas e o BES atuar nesse momento. Balanceamento de carga, tá? Controle de fator de potência, que é muito parecido com a aplicação do consumidor. Melhoria dos índices de DEC e FEC. Tá? Então, o BES começar a fazer a atuação antes de contabilizar para a DEC e FEC. E a suavização de potência fotovoltaica e eólica, que também é a mesma aplicação que a gente tem na geração, mas aqui com os olhos da distribuidora. Tá? E como é que esse sistema ele se integra? Né? O responsável por toda essa integração é o EMS, tá? Que é o Sistema de Gerenciamento de Energia, e sem dúvida é um dos maiores diferenciais competitivos que a Moura tem, porque esse sistema ele foi inteiramente desenvolvido em casa, né? Então a Moura tem esse desenvolvimento, hoje tem todo esse conhecimento para essa integração, e essa integração ela acontece com uma fonte renovável, tá? Seja fotovoltaica, seja eólica, a geração a diesel para sistemas isolados, a carga, o Morabés e a rede elétrica em situações que você tem a rede elétrica. Né? Quando não tem, se caracteriza um sistema de microrrede e o nosso sistema de gerenciamento faz toda essa coordenação dessas fontes, tá? Garantindo, no caso de geração a diesel, né, o mínimo consumo de diesel, o máximo aproveitamento das fontes renováveis. Tá? Passando um pouco agora para a integração interna, tá? Isso a nível do sistema BES, tá? A gente tem uma unidade de controle central, tá? Que está representada pela figura do EMS, em que ela se comunica com o PCS, com toda a camada de sensoriamento e atuação e BMS. Tá? E a partir disso ela toma as decisões de que hora que vai recarregar e descarregar, também recebendo informações externas, né? Seja de uma escada de concessionária, seja de um medidor que está instalado na carga. Tá? E isso tudo vai conectado a um banco de dados, onde a gente tem o histórico de operação desse sistema. Tá? Subindo um pouco o nível de gerenciamento, a gente também tem toda a parte remota. Tá? Então, é feito um envio de todos esses dados que a gente coletou localmente para a nuvem, tá? E o monitoramento, que é a gente visualizar as telas, ele é um pouco mais simples você fazer remotamente, né? Porque a segurança é um pouco mais fácil de ser feita, né?
Mas, em contrapartida, quando a gente vai enviar comandos para o OMS e fazer também o controle remoto desse sistema, aí tem toda uma camada de segurança envolvida que torna um pouco mais complexa essa operação, tá? E também tem um banco de dados espelhado na nuvem, tá? Então, a gente tem tanto o banco de dados local quanto o banco de dados na nuvem para garantir essa redundância e ter maior segurança na operação, tá? Caso venha acontecer alguma falha no banco de dados local, a gente tem esses dados espelhados na nuvem, tá? E o outro estágio, né, do nosso sistema de gerenciamento é o centro de operação, tá? Então, todos esses sistemas de armazenamento são conectados ao banco de dados, tá, à nuvem, e isso nos permite ter uma grande massa de arquivos onde a gente faz análise de eficiência, de desempenho. Então, a gente consegue prever se alguma bateria vai passar por alguma falha, né, se a gente vai ter algum problema nesse sistema. Isso acelera o nosso tempo de atendimento a esse sistema, tá? Então, a gente consegue detectar algumas falhas antes mesmo dela acontecer, e isso, sem dúvida, que é o maior diferencial competitivo da Moura hoje, porque todo esse desenvolvimento, como eu comentei, foi feito em casa, né? Aí, passando aqui rapidamente pela tela do MS, tá? Eu estou trazendo aqui a tela voltada para o cliente final, tá? Para as aplicações behind the meter. Então, aqui a gente está fazendo a descarga do sistema de armazenamento, tá? Fornecendo tudo que a carga tem consumido, tá? Então, a gente tem aqui a carga consumindo 81,27 kW e o BES fornecendo 80,23, tá? Fazendo com que o consumo da rede seja mínimo. E esse é um ponto importante de salientar, que mesmo durante o horário ponta, o sistema de armazenamento ele permanece conectado à rede elétrica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma carga que chega até 1 megawatt de potência, 2 megawatts, e o meu sistema de armazenamento tem 500 kW somente, mesmo que o consumo da minha carga passe os 500 kW, o adicional vem da rede e o BES fornece somente o que ele consegue fornecer, tá? Então, esse é um ponto, geralmente, ficam algumas dúvidas quanto a isso, então o BES sempre trabalha conectado com a rede elétrica, tá bom? Aqui a gente tem as informações da descarga no mês, tá? Então, o quanto que foi utilizado para atendimento na ponta e o quanto que foi utilizado para fazer o controle de demanda, tá? Nesse mês ainda não houveram blackouts, tá? Então não teve queda de energia no local da instalação desse sistema, e a gente atendeu 95% do consumo da ponta neste dia, tá? E 98% acumulado no mês, tá? Então, a gente está aqui no cenário ideal, né, que é um baixíssimo consumo da rede elétrica na ponta e um alto fator de potência, tá? Como é que é feita essa configuração, né? Como é que a gente avisa o sistema a hora que é para ele recarregar, a hora que é para ele descarregar? Em amarelo, a gente configura qual que é a potência máxima que a rede pode fornecer, tá? Então, nesse cliente, ele tem uma demanda contratada de 255 kW, tá? Então, fica durante todo o dia nesse limite de 255. Chegou no período da ponta, o limite passa a ser zero, né? Eu não quero que nada seja fornecido para a rede elétrica. Então, eu aviso que o meu limite máximo da rede é zero, tá? Depois a gente faz a configuração dos limites do BES, tá? Então, qual que é a potência máxima de recarga e de descarga, tá? Então, a gente pode ver que ele pode descarregar, tá? Que é essa linha azul mais clara, durante todo o período do dia, tá? Seja ele ponta ou fora ponta, mas a recarga ela só acontece fora do período da ponta, tá? E a gente também configura o fator de potência, tá? Nesse caso, a gente setou o fator de potência para ser unitário, mas esse é um valor configurável, né? Pode ser 0,92, 0,95, isso depende de qual que é a necessidade do cliente, tá? E aqui a gente tem um gráfico da operação de um dia desse sistema, tá? Então dá para perceber que durante o dia o cliente ficou abaixo da demanda contratada dele, tá? Então não houve necessidade do BES atuar nesta função de controle de demanda, tá? E no horário ponta houve fornecimento completo do sistema de armazenamento. Isso fez com que a rede elétrica enxergasse um consumo zero, tá? Então essa é uma visão da rede elétrica, tá? Então, fora do horário ponta a gente tem consumo, chegou no horário ponta, a gente passa a ter consumo muito próximo de zero, tá? E aqui são algumas outras telas desse sistema, né? A gente monitora todas as baterias individualmente, né? Então todas as células recebem sua medição de tensão e temperatura, e aqui a gente tem o monitoramento do PCS, tá? Então, como eu comentei, todos esses dados eles são armazenados localmente, enviados para a nuvem, onde a gente pode fazer essas análises de desempenho do sistema, tá?
Aí, aqui tem uma foto da unidade 10 da Moura, tá? Que é onde é feito a manufatura de BESS. Tá? Então, aqui nesse canto é onde a Moura instalou a sua fábrica de BESS. Tem toda a integração com o MS, PCS, baterias, é toda feita localmente. E também achei importante trazer onde a Moura faz a manufatura dos sistemas de lítio. Tá? Então, a parte de PEC e REC a gente já faz localmente e, sem dúvida, traz um grande diferencial competitivo. Né? Esse aqui é o primeiro sistema de armazenamento que foi instalado pela Moura, tá? No município de Belo Jardim, já tem aí mais de ano de operação. É um sistema de 250 kW, 560 kWh. Tá? Esse é o segundo sistema de armazenamento instalado pela Moura, no município de Recife, com 150 kW, 300 kWh. Tá? E aqui, já encaminhando para o encerramento da apresentação, acho que é importante salientar um ponto que esse desenvolvimento desse sistema de armazenamento ele já vem sendo feito há alguns anos. Tá? Então, dentro da Moura e do ITEM, não é algo recente, tá? É algo que já acontece há alguns anos, e foi feito um benchmarking a nível mundial para ter esse desenvolvimento. Então, hoje, seguramente, a gente está numa solução muito madura, uma solução pronta para atender o mercado nacional com a tecnologia a nível mundial. Tá? Aí ficam aqui os meus contatos, tá? Qualquer dúvida que tiverem sobre o sistema, sobre a apresentação, pode estar entrando em contato pelo e-mail, e assim que possível eu retorno, beleza? Agradecemos ao senhor Felipe Ramos da Moura pela sua apresentação.